Caros amigos e amigas que nos acompanham no Centro Espírita Caminho de Luz, estamos mais uma vez aqui juntos com o nosso programa Refletindo com Emmanuel. Momento esse que por meio do estudo dos livros da série Fonte Viva, nós trazemos diversas elucidações de Emmanuel sobre o Evangelho. Hoje, prosseguindo, como eu já falei no Caminho Verdade e Vida, seguimos no capítulo 87 com o título Por que dormis? E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 46. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar as situações acomodatícias em detrimento das atividades do bem. O Evangelho de Lucas, nessa passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo de batalha, o campo de trabalho do reino, onde se esforçará, operoso e vigilante, compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para o resgate total das criaturas. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar que inúmeras comunidades de alicerces cristãos permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, referem a sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante da morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja inútil e ruinoso à consciência. Quanto a ti, que ainda te encontras na carne, não durmas em espírito, desatendendo aos interesses do Redentor. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações através de pesadelos ou fantasias. Então, mais uma vez, Emmanuel nos traz reflexões muito importantes sobre essa passagem do Evangelho. E rapidamente, que passagem é essa? Nos momentos finais de Jesus, antes da vinda de Judas, com os guardas para prender Jesus, Jesus sai em oração no horto, ou seja, já antevendo, se preparando para o que viria a ocorrer. E nesse momento Jesus trazia junto a si 3 dos apóstolos, Simão Pedro, Tiago e João Evangelista, que dormiam de tristeza, que eles falaram, ou seja, depois da última ceia, em que Jesus trouxe várias observações, vários ensinamentos, eles dormiram enquanto Jesus foi orar. E por mais de uma vez Jesus retornava, verificava que eles estavam dormindo, voltava de novo em oração e, por consequência, no final, quando ele falou isso, junto a eles, falou: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Era Jesus alertando aos 3, aos desafios que viria à frente e que ele, já antevendo, se preparava. E exatamente o que Jesus queria dizer quando ele falava: levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O levantai-vos, em que pese eles estarem dormindo naquele momento, o levantai-vos tinha muito mais a ver no movimento de ação, no movimento de ação e reação sempre, buscando efetivamente ajustar, sair daquela inanição em que eles se encontravam e orar como ferramenta de sustentação ao que precisava ser feito. Então, levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Porque na medida que nós nos encontramos trabalhando na direção do bem, orando, nós estamos evitando que nossa mente, nossos corações se invadam de sentimentos ruins.
nós vamos nos preparando para os desafios que nós vamos enfrentar em oração. Nós não, em que pese as dificuldades, nós conseguimos superar esses momentos difíceis. E ele ainda fala, e ele prossegue. Nos ensinos fundamentais de Jesus, é imperioso evitar situações acomodatícias, em detrimento das atividades do bem. Então é um convite que Emmanuel fala, nós prosseguirmos trabalhando, a seguirmos no caminho do bem. É lógico que nós vamos ter os nossos momentos de descanso, mas o que ele fala dessa acomodação é dessa inanição ante a necessidade do trabalho no bem. É nós ficarmos estáticos, parados, adormecidos em espírito. E dessa forma, havendo a necessidade do trabalho, nós nos acomodamos. E na medida que nós nos acomodamos, como eu falei anteriormente, nós permitimos a influência espiritual negativa em nós. E aí nos colocando os pensamentos ruins, os sentimentos ruins, que vão nos amarrando cada vez mais nesse processo, nos impedindo do trabalho no bem. O Evangelho de Lucas, nesta passagem, conta que os discípulos dormiam de tristeza, enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Vê-se, pois, que o Senhor não justificou nem mesmo a inatividade oriunda do choque ante as grandes dores. Ou seja, o exemplo de Jesus é que o seguinte, ele verificando as dores que ele iria enfrentar, os desafios nos momentos finais do Calvário até a crucificação, Jesus se manteve ativo em oração, preparando o espírito dele para os desafios que viriam à frente. Enquanto os apóstolos dormiam de tristeza, ou seja, aflitos com o que iria acontecer, mesmo sem saber o que aconteceria, lógico que eles já vinham sendo envoltos pela influência da espiritualidade que atuava contra o bem, contra Jesus naquele momento. Naquele processo coletivo, aquele processo obsessivo coletivo na direção que iria conduzir Jesus à cruz, da multidão desvairada, pedindo que absolvesse Barrabás e colocasse Jesus na cruz. Ou seja, era todo aquele clima que vinha se instalando em Jerusalém no momento da crucificação. Os apóstolos eles percebiam, e ao invés de entrar em oração, ou seja, de trabalhar, eles caíram no sono e dormiram. E é esse convite que Emmanuel nos traz de Jesus sempre. O aprendiz figurará o mundo como sendo o campo do trabalho do reino, onde se esforçará operoso e vigilante. Lembrando aquilo que nós falamos, trabalho mais vigilante, orai e vigiai. Compreendendo que o Cristo prossegue em serviço redentor para resgate total das criaturas. E aí esse parágrafo é importante. Jesus, antes da encarnação dele, e depois da encarnação dele, até os dias de hoje, e assim será desde sempre, conosco aqui na Terra, Jesus está operante, trabalhando incessantemente para que ele possa resgatar todas as ovelhas dele. Nenhuma ovelha do meu rebanho se perderá. E é esse trabalho incessante na direção do bem que Jesus nos faz diariamente, tendo como instrumento base dessa mudança e desse trabalho o seu Evangelho, que é a base, é o caminho que nós seguimos na direção do trabalho do bem. Recordando a prece em Getsemane, somos obrigados a lembrar as inúmeras comunidades de alicerce cristão que permanecem dormindo nas convivências pessoais, nos mesquinhos interesses, nas vaidades efêmeras. Falam do Cristo, refere-se à sua imperecível exemplificação como se fossem sonâmbulos, inconscientes do que dizem e do que fazem, para despertarem tão só no instante na morte corporal em soluços tardios. Ouçamos a interrogação do Salvador e busquemos a edificação e o trabalho, onde não existem lugares vagos para o que seja útil e ruinoso à consciência. Então, olha só essa chamada de atenção. Isso é fundamental que a gente, cada vez mais, como espíritas que somos, nos conscientizemos do momento em que nós estamos envolvidos na Terra.
de quantos convites que Jesus nos fez ao trabalho durante esses 2000 anos após a morte dele. E nós nos encontramos ainda sonâmbulos no trabalho, no bem, ligados aos nossos interesses mesquinhos, ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, quando nós, mesmo dentro da doutrina em estudo, estudando, trabalhando na doutrina, ainda somos sonâmbulos, que não conseguimos efetivamente fazermos a mudança que Jesus espera de nós. Aquela mudança que nos leva à porta estreita, na qual Jesus trabalha incessantemente para nos resgatar, mas nós não estamos fazendo a nossa parte. E nesse momento da regeneração, não é? Jesus continua até hoje, como fala Emmanuel, que nós busquemos a edificação e o trabalho, que onde não existe lugar vago para quem é inútil e ruinoso à consciência. Então é preciso que nós renovemos os nossos pensamentos no trabalho, seja pelo estudo, seja pelo trabalho honesto, seja pelas ações boas em casa. O trabalho no bem não tem só a ver com a caridade, ela tem a ver a todo momento do dia. Nossos dias são verdadeiras oficinas de trabalho no bem. Perdoando, tolerando, tendo paciência, sendo resiliente das provas, principalmente nesses momentos. É lógico que quando algo ruim nos acontece, nós temos aquele momento em que a gente abaixa a cabeça, sofre de certa forma, mas é nesse momento que Jesus vira para nós e levanta-vos, levanta-te e ora. E parte na direção da solução daquele problema. E se não há uma solução imediata, que nós tenhamos a perseverança e a confiança, acima de tudo, em Jesus e em Deus, que continua sempre conduzindo e amparando os nossos pensamentos. Mas à medida em que nós mantemos o nosso pensamento ocioso, desatento, preocupado com as questões materiais que são importantes, que nos afligem, mas que efetivamente nós não entendemos que essas dificuldades, elas servem para nós continuarmos trabalhando e lutando na direção do bem. E por fim, a lembrança de Emmanuel: quanto a ti, que ainda te encontras na carne, nos relembrando que nós vamos desencarnar e que nós vamos retornar para a pátria espiritual, e que nós precisamos, acima de tudo, que nós não durmamos em espírito enquanto encarnados, desatendendo aos interesses do Redentor. O interesse do Redentor é o quê? É o nosso trabalho no bem. Qual que é o interesse dele? Somos nós. Nós somos o interesse de Jesus. Mas nós precisamos trabalhar com Jesus para que nós possamos nos elevar até ele. Levanta-te e esforça-te, porque é no sono da alma que se encontram as mais perigosas tentações, através de pesadelos e fantasias. São essas ilusões da matéria, as ilusões com as mesquinharias do nosso dia a dia. São as ilusões de nós não perdoarmos, alimentarmos o rancor, o orgulho, o egoísmo, que vão consumindo e nos consumindo e nos transformando em sonâmbulos, né? E dormindo em espírito, vivendo a vida material, vivendo as atribulações do dia a dia, enquanto o nosso espírito desatento vai sendo consumido e cada vez mais amarrado, e não nos trabalhando na direção do bem, que é isso que essa mensagem nos fala. Por que dormis? Levantai-vos na direção do bem, levantai-vos no nosso bem, como espíritos eternos, aguardando o momento que nós nos encontraremos com Jesus na porta estreita, nos elevando espiritualmente. E nesse momento de regeneração, o convite de Jesus se torna cada vez mais forte para que nós realizemos a mudança interior necessária, rompendo de vez, ou pelo menos a da grande maioria das questões que nos prendem aqui na Terra. Obrigado mais uma vez pela atenção e nos acompanhe sempre em nossos canais. Um fraterno abraço e fiquem com Deus.